A gente já pode começar a nossa prece, né? Acho que sim. 5 Legal. minutinhos já tá bom. Tá bom, né? Sim. Então, nesse momento, vou pedindo a todos que procurem tranquilizar os seus corações, que possam encontrar serenidade, que possam encontrar paz. E assim, meus irmãos, pedindo a Deus, nosso Pai tão amado, a Jesus, nosso Mestre querido, aos nossos irmãos da espiritualidade, que possam nessa noite tão abençoada estarem conosco, nos nutrindo de ensinamento, mas de muito amor. Amor que tem feito tanta falta nas relações. Amor que tem feito falta nas diferenças. Amor que tem feito falta nas decisões. Te pedimos, Senhor, que sejamos sábios, que entendamos de fato o que é a experiência na Terra e a importância de sermos cada dia melhores, sendo exemplos, sendo paz, sendo harmonia por onde passarmos. Que cada um dos ensinamentos hoje aqui contidos possam nos auxiliar a buscarmos essa serenidade tão, mas tão importante nos dias de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E antes de a gente começar efetivamente hoje, eu queria pedir, aproveitar que está todo mundo aqui reunido, a gente está passando por um tempo tão mais complicado do que simplesmente o Uhum. que vem nos afligindo em relação ao coronavírus, mas talvez mais dolorido seja assistir o quanto as pessoas ainda fazem diferenças entre si e quanto as pessoas têm se mostrado hostis. E essa hostilidade, ela acaba degradando grande parte de tudo aquilo que a gente vai tentando construir. E eu pensei muito que talvez fosse pouco hoje, nós só pedimos uma prece. Eu resolvi pedir a intervenção de alguém que sempre é soberana frente a tudo aquilo que é maledicência, aquilo que é ódio, que é rancor, que representa a bondade em sua pureza. Então hoje eu queria pedir que todos nós juntos pudéssemos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que de fato intervenha, que coloque a sua mão, que nos cubra com o seu manto sagrado de fato e que possa fazer com que os corações se abrandem de que a paz efetivamente reine neste planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. E é isso. Hoje a gente vai ficando um pouco impactado por todas essas notícias tristes que nos afligem, mas elas devem ser as notícias que nos encorajam efetivamente a entender o Evangelho do Cristo da melhor forma possível, para que juntos nós sejamos capazes de transformar tudo aquilo que parece ruim, sombrio, negativo. É a força dos nossos corações que efetivamente vai transformar tudo isso que a gente está assistindo com tristeza em potencialmente a elevação e a transformação do mal em bem.
O nosso trabalho aqui, meu, do Ivan e de todos os trabalhadores do UCA, é de buscar o tempo todo elevar o Evangelho do Cristo ao ponto de fortalecer-nos como realmente soldados que vão lutar de forma calorosa e afetiva por transformar toda essa tristeza em felicidade. Por isso, os nossos encontros têm se perpetuado e a cada dia nós temos um número maior de pessoas participando aqui da live, e isso nos deixa muito felizes. Mais do que ter as pessoas aqui presentes, nós temos recebido uma série de manifestações de queridos companheiros que têm participado da live e dito para a gente que isso tem transformado efetivamente seu cotidiano. Além de trazer paz e serenidade aos corações, de fato vem fazendo com que o olhar para tudo isso que a gente vive seja abrandado, seja serenado e nos dê condições de enfrentar mais essa dificuldade da vida de uma forma serena e luminosa. Hoje não é diferente, a gente veio falar de um tema que é extremamente significativo, que é falar de causa e consequência. Quando a gente foi conversando anteriormente sobre os caminhos, sobre a questão da felicidade, quando a gente foi falando basicamente sobre o que nos faz chegar na dor e no sofrimento, é impossível fazer tudo isso e não falar sobre a relação da causa e da consequência. E com isso, meus irmãos, é fundamental que vocês hoje participem bastante com a gente. A expectativa da gente é que vocês interajam e que a gente possa construir juntos esse caminho tão significativo que tem sido fazer a diferença no mundo. Bom, Ivan, falei bastante, só vou reiterar aí, hoje a inspiração estava forte. Só reiterar aí para o pessoal, lembrar que o aviãozinho fica aí à disposição para vocês lembrarem seus amigos de que já começou a nossa live, né? E também uma coisa que eu acho que está sendo também um grande diferencial na nossa história, que é o nosso canal do YouTube, onde a gente tem uma série de vídeos, são incríveis. Eu tive o prazer de assistir a aula do Ivan, tá sensacional. O Ricardo, a Carla com o Então, de uma forma bem descontraída, falando sobre espiritismo. Os vídeos do Pedro, que estão incríveis. Tive o prazer de participar, então o próximo aí, um dos próximos a ser lançado é comigo. Os vídeos da Adri, inclusive a Adri precisa colocar vídeos novos aí que a gente está aguardando. E fora muita novidade que vai chegar. Então, quero dar início à nossa conversa te pedindo para a gente fazer um resumão, fazer um resgate aí um pouco das coisas que a gente conversou nas últimas lives, que eu acho que é importante para a gente dar o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. Ok. Bom, já que você falou tanto assim, eu só queria rapidamente fazer também um feedback pessoal, né, para as pessoas e, na verdade, agradecer a todos, porque é uma forma que a gente encontrou de exercer a caridade, né, Lu? E o retorno tem sido muito bom mesmo, tem sido bastante gratificante. É como disse o Evangelho de hoje, né? A caridade, quando bem realizada, sem intenção de ganhar nada com isso, é a ferramenta que a gente tem que mais fortifica a fé e mais nos valoriza o coração. Então, eu deixo também as minhas palavras de agradecimento aí a todo mundo que tem não só nos acompanhado, mas que também tem nos divulgado e tem aprendido e gostado de tudo isso que a gente vem fazendo, que é de coração, é de doação plena mesmo. Em termos do que a gente falou, a gente tentou, né, pontuar a questão principalmente da dor no nosso nível, como que os processos acontecem, desde lá da queda, né, da queda, da primeira queda do homem, queda dos anjos, que é o símbolo de Adão e Eva,
Depois, como que foi a escolha que nós fizemos em relação à reencarnação e por que nós, então, estamos num processo de evolução em dois mundos, que é esse processo reencarnatório que nós vivemos, que é a de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. E na última live a gente falou um pouco sobre a questão dos planos reencarnatórios, que muitas das provas que a gente vive na vida são escolhidas pelo próprio Espírito, são escolhidas por nós mesmos, porque para o Espírito a prova é uma oportunidade de evoluir, de crescer, porque o objetivo principal é sempre evoluir, é sempre ascender. Então, assim, de maneira bem sucinta, é basicamente isso que a gente falou. Hoje, a ideia final é a gente acabar com o material sobre esse assunto e colocar de uma forma bem mais prática, então, como que é o funcionamento da lei de causa e efeito no campo da dor e no campo da reparação desses processos, né? Lembrando que a gente pode ter feito movimentos errados no campo da força e no campo da astúcia, como a gente conversou, e uma vez que a gente passou por essas etapas, a gente chega então na causa e efeito. E o próximo passo é a retidão. É onde nós estamos sendo preparados para entrar no campo da retidão, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Para a gente começar, então, a falar hoje um pouquinho, eu separei algumas frases que eu acho que dão uma resumida em tudo isso que a gente conversou e servem também como uma forma de a gente começar o bate-papo e enfatizar essas coisas. Então, a primeira que eu peguei é a seguinte, ó, da grande síntese, de novo, né? Página 254. E lá diz o seguinte, ó, onde o mundo apenas respeita a força e despreza o fraco que jaz derrotado, eu digo ao humilde e vencido, a tua dor é a maior grandeza da terra, é o trabalho mais intenso, a criação mais poderosa, porque a dor faz homem, martela sua alma, plasma e levanta, lança para o alto e para Deus. Então, aqui a gente já tem essa visão de que a dor ela não pode ser entendida no campo da revolta. A dor tem um motivo de ser, ela tem um motivo de existir e ela precisa ser escolhida por nós e aceita por nós como uma ferramenta para elevar-se. E este é o grande problema que nós já comentamos lá atrás. A gente age no campo da força, age no campo da astúcia e entra em causa e efeito. E quando o efeito vem para corrigir, que é a dor, a gente patina, se revolta ou usa astúcia de novo, e aí a gente cai de novo, e aí o processo, ao invés de melhorar, piora. Outra frase que é muito interessante, que eu achei fantástica, é na página 255 da Grande Síntese. Ela continua lá. Deus vê os espíritos, mede substancialmente as suas culpas, proporciona as provas e no momento exato diz, basta, repousa. A dor tem uma função fundamental na economia e desenvolvimento da vida, especialmente em seu psiquismo. Sem sofrimento, o espírito não progrediria. Por isso, a dor é a primeira coisa de que vos falo ao ingressardes na vida. Ela é aí colocada como fato substancial pois é esforço de evolução. E aí eu gostaria, Mal, de fazer uma comparação, porque a gente também conversou, acho que, sobre isso lá, que é aquelas questões de que o próprio nascer é uma queda consciencial. A gente está no plano espiritual, a gente está mais aberto, a nossa relação com o espaço-tempo é outra, a gente visualiza as coisas de uma forma muito mais ampla,
Mas aí nós escolhemos as nossas provas, estudamos lá no mundo espiritual, escolhemos as provas, fazemos o plano encarnatório e aí, né, nascemos. E o nascer, se vocês pararem para pensar, já é uma dor. O parto por si só é uma dor tremenda. Então, se a gente pega e faz uma analogia com a questão individual, né, que é o reencarnar é doloroso para o espírito, em especial no nosso nível, né? Você até deu o exemplo lá do filme, lá do Nosso Lar, lá, em que a mãe do Elísias, Do Lísias. do Lísias chora e tal, né? Enfim. Então, Isso, para ele já é dor, para ela era mais evoluída e tal, mas ela sabia dos sim. riscos, né? Ela sabia dos riscos. Então, a dor, ela vai servir como um processo de ferramenta e de evolução, não tem como. Mas o parto por si só já é uma dor. Então, fazendo essa analogia, vamos pensar do ponto de vista coletivo, então. A humanidade, ela hoje passa por um processo de parto coletivo, de dor coletiva, né? E cada vez mais, para que nós reparemos todos esses conteúdos passados que nós fizemos nos campos da força, da astúcia, assim por diante, cada vez mais essas dores coletivas virão, essas catástrofes coletivas virão, se nós não nos ajustarmos, se nós não aceitarmos o fluxo da lei, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, só para terminar essa introdução, tem uma questão importante que é, de novo, uma outra frase que eu li lá, que é fantástica, eu achei, porque justamente faz o contrabalanço disso que a gente está conversando, que é quando o espírito se torna indiferente ao processo. Ou seja, ele simplesmente vive a vida e nem questiona, não pensa nos processos, se prende às questões somente materiais e vive a vida no vida louca, né? Como se diz, sabe? No, deixa a vida me levar, sabe? Essa coisa Uhum. assim. Então, e aí como eu até anotei aqui, é como o Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos que lava as mãos, né? Lava as mãos e fala assim: ah, o problema não é meu. Não. O problema é de todos nós. Independentemente se tem gente passando fome, o problema é seu. Se tem gente morrendo pelo Covid, embora você esteja em lockdown e não possa fazer nada, o problema é seu também. Porque a física quântica já provou que todos nós estamos conectados. Então, enquanto tem tristeza no universo, a tristeza também é sua. E enquanto Uhum. tem alegria no universo, a alegria também é sua. Então, Ivan, fala. olha que legal. Enquanto você está falando, o pessoal está aqui escrevendo uma opção de coisas e é bem bacana, né? Ah, A Adri até falou que o Joaquim reforça com ela muito essa questão dos enfrentamentos da dor e que isso é parte da evolução dela. Muita gente falando essa questão do aprendizado através da dor e tal. E aí a Letícia escreve o seguinte: acolher e transmutar a dor é isso? E assim, eu acho que é importante a gente fortalecer essa fala dela, entendendo algo que é essencial. Ela diz acolher e transmutar. Olha só que interessante. Quando a gente vai buscando tudo o que a teoria nos fala, o que ela vai nos orientando, é da importância que há em compreender. Quando ela fala acolher, me dá muito essa coisa de trazer para si, né? uhum, Então eu passo a não entender a teoria, ou pelo menos o entendimento teórico daquilo. Eu efetivamente trago para dentro de mim, né? E transmutar. Né? E olha que coisa bacana, acho interessante a expressão, né? sim, Porque realmente é uma transmutação. Então, eu entendo que são dois caminhos muito significativos: acolher e transmutar.
exato. Efetivamente, Letícia, eu acho que é isso que a gente É, está falando, sim. é isso mesmo, porque se você parar para pensar, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas resumindo, é mais ou menos isso. Tem coisas, por exemplo, hoje, a gente está vivendo uma dor coletiva muito grande, que é o processo do Covid, que se você parar para pensar, você não tem muito como agir nestes campos, né? Se você, por exemplo, não for um agente de saúde, que você está lá agindo diretamente na primeira linha, né, na linha de frente, né, você teoricamente não tem muito o que fazer, né? Sim, Mas não importa, você está vendo vários processos de provas que às vezes acontecem do nosso lado, tá começando a acontecer isso no Brasil, né? Quantas sim. mensagens de passagens de pessoas mais próximas. Então, assim, cara, é uma dor que está começando a se aproximar. Então, é justamente isso: é aceitar, absorver e transmutá-la. Transmutá-la em que Uhum. sentido? No sentido de aceitar o aprendizado e visualizar isso de um ângulo, como a gente vem falando nas outras ocasiões, visualizar isso num ângulo mais acima e não ficar Sim, ali, aqui, abaixo, se revoltando, falando, se envolvendo às vezes com as questões políticas, assim por diante, porque isso aí tudo sim. é, E olha só é que bacana. superficial, entendeu? A Érica coloca até aqui de que depois das coisas que ela foi escutando na live, ela foi compreendendo um pouco mais essa questão da dor e da importância para a evolução. E isso eu faço um link com mais uma pessoa que eu não sei quem que é, que eu gosto do nome, Doces Dona Aurora. O nome da coisa é interessante, mas Ah, que fala dessa coisa de compartilhar a dor, né? De que a dor compartilhada, né, entre as pessoas favorece o enfrentamento. uhum, E a gente está exatamente nesse momento de enfrentamento coletivo. A gente está todo mundo lutando junto para enfrentar isso. é, E pensando bem no nosso Rafael. Rafael então, fica devendo um doce agora, porque agora ficamos com vontade, hein? Ah, que joia, que olha lá, já bacana, fez cara. propaganda lá, Já aproveitou, né? tá certo. É, Então, isso eu entendo que vai ajudar muito a gente a desenhar até um pouco da nossa conversa de hoje, porque como a grande parte das pessoas hoje que está aqui vem acompanhando a live, eu acho que todo mundo um pouco está digerindo. E aí que a gente falou de acolher, né, e de transmutar, talvez no nosso processo aqui, todo mundo de alguma forma está conseguindo acolher melhor essa ideia. uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar para as pessoas não confundirem também, você vai entender mal o que eu estou falando, porque isso está no Evangelho até, que a gente tem que, obviamente, absorver a dor e transmutá-la, vamos até usar essa expressão, mas a gente não pode esquecer de forma alguma que a gente não pode viver a dor do outro. A dor do outro é a dor do outro, não é sua. Perfeito. E isso, do ponto de vista prático, é extremamente importante de a gente compreender. Porque uma coisa é ser altruísta, a outra coisa é você querer viver a vida do outro, viver a dor do outro. Não, você não tem a capacidade de fazer isso, porque só Deus é que sabe o que está por trás exatamente daquele processo, de verdade. Você não tem a autorização moral de fazer isso, sabe? Uhum. Porque a gente tem que compreender que, lembram que eu falei, a gente chegou a comentar que do ponto de vista da evolução individual, você é um ser único, você é unigênito. Então, por ser unigênito, os processos dolorosos unitários, individuais, eles vão acontecer no seu campo, na sua vida, e ninguém vai poder viver a sua dor, inevitavelmente. É E você que. aí, você Ah, sabe o que você falou, isso me fez pensar? ah, E o hábito do ser humano, e até pelas coisas que eu estava lendo aqui agora, né? O ah, hábito do ser humano ah. é terceirizar a sua dor, né? Opa! Porque a Adri até escreveu aqui, né? Quem quer se responsabilizar pela sua própria dor? Exato. Então é muito mais fácil terceirizar e alguém está sempre disposto, né? Até a Carla coloca aqui da questão da empatia.
E às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? Ser empático com o outro não quer dizer que você vai se colocar no lugar dele efetivamente. Você vai se Isso, colocar no lugar do ponto de vista de sentir o que ele sente, entender o que ele entende. Né? exato. Mas tem gente que se aproveita da situação e entrega. Tá, não, já que você gostou tanto da minha dor, toca ela aí, né? Leva Que sai ele. mais barato, né? Então, mas aí o que é isso, gente? Vamos ser bem franco. Isso é entrar no campo da astúcia. Você está sendo astuto no campo da sua dor. Então você está Isso. voltando um patamar para baixo, você está regredindo, entendeu? E o objetivo não é esse. Bom, Olha que pergunta bacana. A ah, dor é individual e intransferível? exato, é isso É mesmo. individual e intransferível. As suas dores são Isso, individuais, não tenha dúvida. é, Existem as coletivas, que é o que a gente está vivendo agora, é um processo isso. maior. Mas as suas dores são suas, não tem o que fazer. É isso mesmo. E só uma coisa importante que a Simone coloca aqui, essa questão, ela coloca assim, mas quando estamos dentro da dor e do problema, às vezes não é tão fácil identificar o ensinamento. Uma ajuda pode ser muito bem-vinda. Isso, Simone, ajuda é uma coisa. Ajuda a gente pode ter a qualquer momento. O que a gente não pode é transferir para o outro a responsabilidade de dar conta da nossa dor. A Exatamente. ajuda ela é fundamental. Por isso, inclusive, que a nossa casa existe, para justamente dar ajuda para as pessoas que estão vivendo, esse momento que é tão significativo. E vejam, tem várias ferramentas que você pode usar. A gente falou lá numa das lives, não lembro qual agora, a gente falou, uma das maiores ferramentas que Deus nos dá para justamente lidarmos com as nossas próprias dores são as preces. São as preces para que nós possamos ser Exatamente. firmes. Vejam os santos, os grandes santos, a quantidade de dor que eles sentiram, mas eles entraram no campo da retidão. Nós temos vários exemplos, né? Vejam só, Joana d'Arc, Francisco de Assis, Chico Xavier mesmo e tantos outros. Parem para pensar, façam uma análise e busquem a história de alguns desses personagens, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha lá, só para terminar aqui então, a Uhum. frase, né, para a gente finalizar essa questão da indiferença. Olha como é impactante. Felizes aqueles cujo espírito jamais se sacia de conhecimento e de bem, que lutam e sofrem por uma conquista cada vez mais alta. Lamentai os satisfeitos da vida, os inertes, os apagados. O tempo deles é apenas ritmo de vida física e transcorre sem criações. Que criações são essas, gente? Não são criações do campo externo, não. É criação do campo interno da alma. Entendam a profundidade disso. O trabalho é interior, não é exterior. Isso é fundamental compreender. E é extremamente profundo isso que eu estou falando. Eles recusam o esforço destas elevadas compreensões que vos esforço e não existe luz no amanhã para o espírito que adormece. O que são essas pessoas? O que são esses tipos de espírito? São as reencarnações que o ser fica ali rodando, são as encarnações que ele fica patinando, que ele não faz nada, que ele fica deixando, que é a vida me levar, deixa a vida me levar eu, e esses processos todos vêm nele, tentam fazer com que ele se mexa, e ele não quer saber, ele está buscando outras coisas. E se ele tiver numa das primeiras etapas do processo da lei, que a gente vai explicar logo em seguida, ele nem vai perceber, ele nem vai entender. E aí ele vai fazer um monte de besteira, vai fazer um monte de porcaria, porque ele tem liberdade ainda para caminhar nesse rio, digamos assim, nessa estrada, com muito mais amplitude, entendem? Então, é importante a gente questionar, é importante vigiar e orar, é importante entender os processos que existem dentro de nós. Aqueles que simplesmente levam a vida e nem pensam, eu sou assim mesmo, alguma coisa está errada. Não, você não É o é que assim mesmo. a gente chama da síndrome de Gabriela, né? Ah, Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? exato, Então exato. não dá para ter essa É. visão E efetivamente, os né? próprios espíritas, vamos colocar assim, muitas vezes também entram nesse modus operandi, né?
Porque fala assim, eu vou ter outras reencarnações mesmo, então tudo bem. Uhum. Sim. E aí, É o isso, inerte, é o inerte, isso né? cabe muito bem com o comentário da Cris, que ela fala da questão da porta estreita. Ela fala assim: cada um passa por sua própria dor. Podemos fazer uma analogia com a frase a porta estreita? Claro que sim, né? Acho que a gente vai poder o tempo todo pensar que a porta é estreita assim. Quanto mais inerte eu estiver, menos eu me aproximo da porta, né? Não chego nem no corredor para chegar na porta. Então a inércia, ela é um risco nesse sentido. Embora, você veja, tem aquela frase lá que Deus mede as provas e chega uma hora que diz basta, repousa. O que significa isso também? Significa uma reencarnação preparatória, uma reencarnação Uhum. em que o espírito já trabalhou tanto que ele tem que dar uma pausa, esperar, acalmar, para depois tomar fôlego para enfrentar novos desafios. O Maurício Crispim ele classifica esse tipo de reencarnação como reencarnação preparatória, e o exemplo que ele dá é aquele casalzinho, aquele senhorzinho que vive lá no interior, que come que mastiga o matinho, sabe? Que cuida da vaquinha, que cuida da galinha, e que nada acontece, mas ele está lá em contato com a natureza, se restabelecendo, adquirindo um grande contato com a força da natureza para tomar energia, tomar fôlego, porque na próxima ele vai ter que encarar processos muito mais difíceis, muito mais complicados, sabe? Mas até pensando nisso que você falou, ainda assim ele está em movimento, né? Ainda assim, claro, lógico, sem dúvida, sem Ainda dúvida. assim ele está em movimento, Claro, né? lógico, sim, sem dúvida. O que eu entendo e que muitas pessoas estão escrevendo, falando sobre a questão da dor, né? E quando você fala especificamente sobre essa inércia, o que a gente tem que entender é que muitas vezes o que a gente faz não são só os outros, tá? A gente faz isso. A gente vai se esquivando da dor, né? Então, assim, por mais que a gente muitas vezes não entenda, alguém aí no meio fala, mas é muito difícil para eu entender essa questão, como é que eu, sei lá, eu posso ter pedido, como é que isso pode ter acontecido? Assim, a ignorância da gente, às vezes, é um grande dificultador. Mas a maior importância que tem para compreender tudo isso é de que nós estamos olhando para a consequência, Exato. né? Não adianta a gente ficar tentando, elucubrar causas, mas o importante é, quando eu entendo que tem uma consequência, automaticamente o resgate que eu tenho que fazer isso tem uma causa. Isso, Veio de algum lugar. Isso isso. veio de algum canto. É. Então, se eu estou vivendo isso aqui, é melhor eu enfrentar, porque senão eu vou continuar patinando aqui e aí serão reencarnações e reencarnações aí. A gente já comentou também, uma forma de você fazer essa análise é você olhar na sua vida qual é o campo da sua vida que mais te gera dor. Provavelmente, aonde você tem a maior dor é onde você mais abusou nas vidas passadas. E isso dá para fazer. Isso dá para você ter uma bela ideia do que acontece. Porque é um raciocínio inverso. Então, se Uhum, você está com muita dor no campo afetivo, por exemplo, provavelmente é porque você abusou muito no campo afetivo nas vidas passadas. Então, você vai sim. ter que consertar isso nessas aqui. E isso em todos os campos. Então, campo financeiro. Nossa, eu sofro demais no campo financeiro. Abusou demais no campo financeiro nas vidas passadas. No conhecimento. Olha, putz, eu não consigo aprender nada. É um modo de dizer. Ou, por exemplo, eu nasci com uma disfunção, né? E eu não consigo aprender, tenho dificuldade e tal. Então, provavelmente, você abusou no campo do conhecimento nas vidas passadas. Entende? Uhum, Você usou do conhecimento para tirar vantagem dos outros. É um exemplo, tá, gente? Eu estou fazendo diferente. Estou falando que é diretamente proporcional. É só exemplos para vocês entenderem como que mais ou menos você pode fazer o raciocínio. Agora, uma coisa que eu queria entrar já, Mal, se você me permite, claro. é como então que nós vamos entender como é que funciona a lei? Então, pensem o seguinte: imaginem que nós falamos lá no começo que
Um dos aspectos de Deus é a lei, e a lei é lei de ordem. E ela se fragmenta em diferentes níveis. E nós falamos da lei da força, a lei da astúcia, a lei da causa e efeito, e depois a gente vem para a retidão. Esse é o nosso objetivo. A maioria de nós está aqui na causa e no efeito. E, obviamente, ela engloba força, astúcia e força. Muito bem. Como que funciona, então? Vamos imaginar o seguinte. Imaginem uma estrada em que você tem lá uma pista e você pode ultrapassar vários carros e ir até o guarda-reio daqui, até o guarda-reio de cá, e você pode fazer isso daqui sem problema nenhum e nada acontece, tá bom? Então você está indo diretamente num fluxo, tá? E a lei pede para que você faça isso, mas você está caminhando nesse sentido. De repente você fala assim, não, mas eu quero virar, eu quero ir para o outro lado. Mas o fluxo está falando para você ir para aquele lado. Este é um movimento anti-lei. É um movimento errado que você pode ter usado no campo da força ou no campo da astúcia. A partir do momento que você faz isso, então você vai gerar consequências. Um outro exemplo para vocês entenderem é como se vocês estivessem com um revólver na mão e o revólver está já engatilhado com a bala lá. E aí você pensa numa ação negativa, numa ação do mal, uma vingança, por exemplo. Você chega a falar da vingança, planejar a vingança, e você realmente executa a vingança. Você deu o tiro. Você lançou o projétil. E uma vez que você lançou o projétil, a trajetória está lançada. Não tem como voltar atrás, pessoal. Está feito. Enquanto você pensou e falou, o falar já é uma ação, mas ela não é tão grave quanto você realmente ir lá e agir mesmo no campo da vingança, como eu falei. Então, o que acontece? Mais hora menos hora, você vai sofrer a ação desse projétil que você lançou. Você pode receber esse projétil nesta própria encarnação, ou você pode receber a ação desse projétil em encarnações futuras. E este é que é o problema, porque muitas pessoas às vezes estão nessa fase inicial, em que tem muita liberdade e não recebem o projétil imediatamente. E por não receberem o projétil imediatamente, quando vão para outra encarnação, tomam a porrada na cabeça. Fala, pô, mas eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada e já estou sofrendo? Por que você está sofrendo? Porque você fez lá no passado. E vão imaginar que você se revolte e aí você vai lá e vingue-se mais ainda. Então você lançou outro projétil. Então, neste caso, aquela amplitude que você tinha de caminhar até as margens da estrada começa a diminuir. Se você faz um movimento para a esquerda ou para a direita, a dor aumenta. Porque o seu limite, a sua amplitude de movimento diminuiu. Mas você vai lá numa outra reencarnação e faz mais vingança ainda. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você está tão restrito que o Baldi ele explica isso dizendo assim, você dá com a cara no muro da lei. Ou seja, você bate de cara. Pau! E a partir do momento que isso acontece, você tem que fazer um processo de retorno. Que é o quê? Expiar. Então, primeiro você vai expiar a vingança. Como que você vai fazer isso? Você vai vir e você vai planejar. Se você, olha, eu vou vir em tal situação assim, assim, assado, e o fulano de tal que eu prejudiquei, que eu me vinguei, ele vai se vingar de mim. Porque é lei. Tudo que você gera, você tem que receber em troca. Ação e reação. Ivanzinho, aproveito a deixa para responder aqui uma questão que surgiu da Simone, que é: e perdão dentro desse cenário? Tanto o perdão ao próximo, quanto o auto-perdão. Então, ó, a deixa está dada pelo Ivan quando ele fala de que o tiro já foi dado, o projétil foi lançado.
Uhum. Então, o perdão, tanto do outro quanto o auto-perdão, ele vai levar em consideração de que a gente efetivamente está vivendo a consequência dos atos feitos. Perdoar é algo que passa por compreender. Quando a gente compreende, o perdão é exercitado de uma forma muito mais tranquila. Então, vamos pensar nesse perdão, né, como uma ferramenta fundamental para entender que tanto o outro quanto você talvez não tenham controle sobre situações adversas. Então, como o tiro já foi dado, a coisa já aconteceu, naturalmente a gente vai ter que ser resignado e dizer: ok, é assim que será. Então, entra o perdão. Deixa eu só completar aqui. Aí alguém fala assim: ficar numa cadeira de rodas te ensina resignação e humildade. É isso, exatamente. O tiro já foi dado. Então eu estou recebendo o impacto do tiro aqui. Peraí que tem mais, vai rapidinho. Aí, perder a memória te ensina a acreditar que você mesmo e que outras vidas, você parou sua vida naquele ponto. Exatamente. Aí a Aline questiona assim: como identificar se nós nos enganamos achando que não dói mais? Então, aproveitando aí, juntando com tudo isso que a gente está falando, né? A gente identifica que a gente não deixa de identificar quando a gente para de fazer movimento. Às vezes é uma tendência. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala assim: eu tenho muita dificuldade com relacionamentos. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não me relaciono mais. Não dói mais. Olha que maravilha. E o É, enfrentamento que a gente tem que fazer efetivamente, é a outro. gente não faz, né? Exatamente. Exatamente. É o ignorar. É isso mesmo. Exato. É isso E aí aí. tem mais uma aqui. E quando você reconhece o efeito, imagina a causa, mas não sabe como se redimir por isso. Simplesmente aceita a dor e vivencia ela? Olha, eu vou ser muito sincero. Tem momentos em que isso é mais tranquilo. Mas eu vou ser muito sincero agora falando de ser humano para ser humano. Eu acho improvável. A gente vai ficar nessa luta de ficar tentando entender, 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 entender. Só que a gente vai resvalar sempre numa questão: até onde vai o nosso entendimento? Uhum. Né? Então, resignação nessa hora é a palavra de ordem. É a gente olhar para a situação e dizer assim: eu não sei de onde foi dado esse tiro. Esse tiro deve ter vindo de, sei lá, 3 reencarnações atrás aí. Eu sei que eu fui baleado. Eu só não sei exatamente que momento isso aconteceu. Ter essa compreensão, eu entendo que é fundamental para fazer o processo fluir. E só fazendo um adendo aí que você está falando, o processo de perdão aí que comentaram, é lógico que vai contabilizar nessa questão da sequela da ação, não tenha dúvida, Sim, mas não te. Aí é o que a gente chama de divina providência. Esta é a verdadeira divina providência. A divina providência é justamente a minimização desses processos, uma vez que você se arrepende, uma vez que você se perdoa e perdoa também o próximo. Fora outras coisas. A forma como você ora, a forma como você se coloca frente às situações. Mas, independentemente disso, como é uma lei de justiça e de ordem gigantesca, é justiça plena, pessoal. Por isso que eu falei lá numa vida passada. Por isso que eu falei numa live passada. Talvez tenha falado numa vida passada mesmo. talvez. Por isso que eu falei lá numa live passada que a verdadeira meritocracia, ela se encontra na lei de Deus, não é na lei humana. É por isso que eu falei isso daí. Porque esta é a verdadeira meritocracia. E ela é medida com base nas nossas atitudes, com base nas nossas capacidades de entender esses processos, nos perdoarmos e assim por diante. Aí vem a providência divina, que é uma manifestação. É uma manifestação. Não é você que escolhe. É uma manifestação. Como o milagre. O milagre é uma manifestação divina. Né? Não é, Jesus não fez milagre nenhum. Quem fez foi o Pai. Ele era só um intermédio. Na verdade, quem estava realmente aceitando o milagre
era o leproso, era o cego. Ele é que tinha a virtude pronta lá, o germe pronto para que o milagre acontecesse. Então A frase, é uma manifestação. a frase clássica, né, Ivan? Ó Senhor, muito obrigado por me curar. E aí Jesus fala: Eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. Exato. Vá, vai e não peques mais. É isso aí. É o grande segredo do negócio. É isso aí. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, eu fui só um instrumento. O milagre que fez você, porque a sua fé permitiu, por virtude, por manifestação. É Sim, isso. sim. Né? Então, o que acontece, gente? Só continuando aqui. Então, a gente bateu com a cara lá no mundo da lei, e aí a fase seguinte é expiar. Então, você vai ter que passar pelo processo de vingança. A gente deu o exemplo da vingança, então eu vou continuar na vingança. Então, você vai ter que experienciar, expiar a vingança que o outro vai te dar, ou que qualquer um vai te dar. Você, na verdade, vai ter que devolver para o universo o que você gerou. Por isso que a gente cocria. Cocriar no universo é isso. É você cocriar no bem ou no mal. Né? E Uhum. o inerte é no mal, porque não fazer nada, você está indo para o mal, você não está fazendo nada. Né? Não, aí é o campo da astúcia de novo. Quer dizer, não vou fazer nada, então vou lá no Fico bem varazão. quietinho aqui, né? Que nada vai acontecer comigo. Então você está agindo no mal, porque você não está fazendo nada, você não está agindo no bem, você está querendo ser astuto. E aí você está criando de novo situações potenciais para gerar processos para o futuro que não são muito bons. Então vocês viram que não tem muita opção. Depois disso, a segunda etapa do processo de correção bateu no muro da lei e aí você começa a caminhar numa trajetória no sentido oposto, a segunda etapa é a reparação do processo. Então, se você se vingou e sofreu a vingança, numa segunda etapa, você vai, por exemplo, ajudar. Você vai ter que ajudar. Você vai ter que ajudar diretamente aquele que você vingou, por exemplo. É uma forma. A terceira fase é a fase da regeneração. Ou seja, além de você já ter reparado o processo de forma individual, a regeneração é quando você passa para o campo coletivo. É quando você começa a regenerar os processos de vingança de forma maior, de forma coletiva. Então aí, sei lá, você vem como... Você pode escolher, por exemplo, ser um juiz, né? Ou um delegado, e agir com uma moral assim, supimpas, sublime, entendeu? Adorei o comentário da Adri. Que, ó, Aí ela escreveu assim: E aí que geral escorrega. então, pois é, esse aqui é o problema. O problema é esse, que daí a gente tá já num processo, às vezes, de regeneração, mas Jesus não falou, a carne é fraca? Então, Exato. se a carne é fraca, a gente tem todos esses conteúdos lá dentro, e não esqueçam que a força e a astúcia ainda estão agindo em nós, então é por isso. Sim. E o último estágio, só para finalizar, Mal, porque nós já estamos bem no final, não sei se... Bom, depois eu falo o que eu pensei. A última etapa é a sublimação de todo o processo. E a sublimação, normalmente, você vai visualizar nos santos, nos missionários, que são os seres que conseguem sublimar os problemas e as dores de uma forma tal que eles conseguem dar saltos evolutivos muito grandes, né? Então, e dão exemplos muito grandes. Sofrem demais, mas sublimam toda a dor, sublimam todo o processo, porque já estão num estado de virtude assim enorme, são caridosos, virtuosos, tá? Tudo já está dentro dele. Hoje mesmo eu, meu pai e minha mãe, a gente lia um capítulo da Grande Síntese que falava sobre como que o instinto nasce no ser. E para esses caras, o instinto deles já é a caridade. Olha que coisa louca. Para nós, o instinto é força e astúcia. Para esses missionários, o instinto é caridade, gente. Olha a diferença de nível.
Dá para entender a diferença de nível? Então, é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar esse nível de ação. E como que a gente vai fazer isso? Entrando na retidão. Um dos maiores exemplos de entrada na retidão é justamente esta visão coletiva que nós estamos vivendo do processo do Covid. Que é mais retidão do que essa? Quem aceitar entrar no campo da retidão e entender esses processos nesta fase, ótimo, você está fazendo o seu trabalho, você está fazendo o que precisa ser feito. Aqueles que se revoltam e entram no campo da força, que é o que está acontecendo agora, não estão entendendo o processo. E aí, Ivanzinho, a Adri falou aqui uma coisa bacana que eu quero amarrar com uma ideia, porque ela fala assim, então o perdão tem a ver com evolução. Quanto mais evolução, mais fácil o perdão. Sem E aí eu vou dúvida. trazer isso para os dias de hoje, porque desde que a pandemia começou, o que mais tentou se levantar eram quem eram os responsáveis. Não é essa a questão. Era o momento para a gente estender as mãos aos céus e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado por nos dar uma prova que somos capazes de vencer. E ao contrário disso, a gente passa tempo demais dizendo que a culpa é desse, porque foi esse. Não, teorias da conspiração. Ah, porque foi criado um laboratório para matar a humanidade. Ah, é coisa dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Sei lá, o Hitler na verdade não morreu, ele continua tentando, Teve sabe? essa? Eu não vi essa Ah, daí. cara. Tem gente que Nossa. acha que a Terra é plana, então tudo vale nessa hora, né? Mal, posso dar uma sugestão? Faz Claro. uma votação aí, vê se o pessoal quer que a gente continue hoje. Você dobra a live, o que você acha? Gente, vamos lá. Continuar hoje? Vamos? Tá Vai. bom o papo. Vamos lá. Se vocês votam sim, a gente está aqui. Eu acho que Vamos vale, às cara. votações. Eu acho que vale, hein? Óbvio é ótimo. Se vocês toparem, sim. Sim, tem um. Tem um joinha. Aí, Termina e dobra. inicia outra. Vamos dobrar. Vamos dobrar. Tá bom. A gente Se é, dobra se é da vontade de todos e felicidade geral da nação. vamos dobrar. Hoje não tem novela para ninguém, certo? É lógico. É muito melhor. Vamos estudar e falar coisa que presta. Já que é para evoluir, né? Pois é, Vamos meu. juntos, né? Pois é. Então tá, joia. Eu vou fazer o seguinte, então. Estou encerrando essa e a gente entra. Aí você já posta. Eu já vou postar essa daqui e a gente já entra na próxima, combinado? Fechado. Então, espero vocês na live de hoje, parte 2. Boa. Adorei a novela da vida, viu, Aline? Até daqui a pouco, gente. Essa não vai ser uma live, essa vai ser uma liveona. Essa liveona. Sabe o que acontece, gente? Eu acho que uma coisa que é legal vocês saberem, né, do que a gente vai fazendo. Quando eu e o Ivan a gente vai preparar a live da semana, a gente tem um papo que se perpetua, né? Se deixar, a gente fica por horas e horas conversando, e até a gente perde um pouco a linha, né? Quando vai ver, a Já mulherada foi. já tá olhando pra gente assim, vocês estão aí ainda, né? Pois é. Mas até uma coisa que eu acho que é legal a gente compartilhar com eles, uma experiência que a gente viveu que eu acho que foi bem importante em tudo isso, acho que até para o nosso bate-bola aqui, Hum, foi a experiência que a gente teve daquelas nossas sextas-feiras, hum. onde a gente tinha a oportunidade de assistir os vídeos do Maurício Crispim e Putz. ter Nossa, discussões homéricas, né, cara? Acho que foi um tempo nossa, muito bom aquele, né? nossa, muito bom. Aquilo lá a gente lembra. Os vídeos, pessoal, normalmente duram 1 hora, 1 hora e 20, mais ou menos. A gente não conseguia passar dos 20 minutos. Dos Verdade. primeiros 20 minutos, porque parava, a gente conversava, falava e, putz, ia embora. É muito legal. É muito legal. Entendemos muitas coisas ali, né? Opa, sem dúvida. E
E é Então, isso, né, Paulo? E é isso, não, né, só para Paulo? estabelecer uma regra aqui, gente. Não necessariamente a gente vai ficar mais uma hora, tá? Ah, é, A gente vai esgotar o assunto e no momento em que a gente esgotar isso, aí a gente encerra a live, até porque senão, aí daqui a pouco a gente não vai nem dormir, né? Vai todo mundo ficar elétrico aí. Mas que bom que vocês vieram ficar com a gente aqui nesse segundo momento. Vamos da o onde que eu, paramos. o que eu ia falar, mano, é que, só para completar aí, né? O, e na verdade você veja, né? Eu em especial, né? Tô tendo a oportunidade de estar aqui, então eu tô usando isso também a favor no sentido de não parar de estudar, né? De olhar. E é incrível, cada vez que você mais estuda, lê e observa, mais você vai entendendo os meandros, sabe? Os detalhes das coisas, sabe? É a Uhum. segunda vez que eu tô lendo esse livro que eu tô estudando com os meus pais. E é impressionante, cara. Aquela história que o pessoal fala, né? Ah, você lê um livro, mas você tem que estar preparado para o livro, né? Meu, Faz diferença, você né, lê cara? o livro pela segunda vez e dá a impressão que, nossa, você fala, cara, eu não, como é que eu não tinha entendido isso desse jeito? Parece que o negócio vai entrando em você, sabe? Mas você sabe o que é engraçado? Desde que a gente começou os trabalhos no UCA, a gente tem lido o Evangelho, e Uhum, sempre sequencialmente. uhum, Então, se o UCA existe há quantos anos? 10 anos, sei lá eu quantos anos são, é, a gente já recomeçou o Evangelho milhares de vezes. E às vezes tem trechos que eu leio do Evangelho e eu falo, nossa senhora, como isso faz sentido? Será que eu nunca tinha lido antes? pois É é. É impressionante, né? impressionante, cara. E dependendo da fase que você está na sua vida, você já leu aquilo várias vezes, mas dependendo da fase que você está na sua vida, você lê aquilo, aquilo serve como, meu, um tapa na sua cara, né? Você Exatamente. fala, meu, acorda, acorda aí que é isso, é isso. Brasil, Enfim, deixa eu vamos aproveitar lá. aqui que tem uma pergunta do Rogério, que ele já tinha feito, ele está reinserindo a pergunta. Foi bem, Rogério. Ele falou assim: podemos concluir que consequência, por ser mais aparente, é mais importante que a causa? Uma vez que conseguimos olhar os efeitos dos nossos comportamentos, mesmo sem saber as causas? Rogério, eu vou ser bastante sincero com você, cara. Eu entendo que quando a gente conhece as consequências, é, conhecer as causas, eu acho bijuteria total. Porque se a gente está recebendo a consequência de um ato, naturalmente, o que vai acontecer é que a gente já vai saber que alguma presepada a gente fez ao longo do caminho. Exato. Consequência não vem. Deus é justo, né? A gente entender consequência e entender causa é entender justiça divina. Então, eu acredito que sim, cara. Eu acho que basta conhecer a consequência, né? Eu acho que o que é bom, e isso que a gente estava falando agora há pouco, dessa questão do conhecimento, é muito importante, é que o conhecimento ajuda a gente a conseguir dimensionar um pouco melhor o como isso acontece, tá? Então, acho que o conhecimento ajuda a gente a não ir no vai da valsa. Então, assim, eu posso pensar um pouco sobre aquilo, eu enxergo a consequência, eu dimensiono ela e eu falo, opa, peraí, se isso aqui está acontecendo, um bom motivo tem. Uhum. E se tem um bom motivo, vamos entender mais ou menos por que linha esse bom motivo vai, para que a gente efetivamente possa transformar. Você sabe, nisso que você está falando, eu acho que, se é o que eu entendi o que ele está querendo dizer, tem também, como você falou, a justiça é justiça, por isso que muitos de nós não lembramos das nossas reencarnações passadas, porque muitos de nós não teríamos a condição de aceitar os erros. Imagina se, vou pegar um exemplo, né? Vamos imaginar que você matou, tá? Se for um guerreiro e matou mais de 1.000 pessoas. E nesse meio de pessoas que você matou sua mãe e seu pai, vamos imaginar. E de repente você visualiza isso. O problema, gente, é que quando você fica sabendo de uma reencarnação e é uma manifestação, você não só visualiza, você sente.
Você sabe, e o Maurício sabe do que eu estou falando. Sim. Então, imagina você sentir isso, porque tudo se trata, gente, do sentimento, do que está no coração. A razão é a abertura do psiquismo na fase humana para a ação, para a ferramenta para trabalhar o coração. Essa que é a verdade. Enquanto a gente está no animal lá, nós estamos no instinto. Abrir o psiquismo no nível humano é a razão que entra. A razão ela serve justamente para nós trabalharmos todos esses conteúdos para ir melhorando o nosso coração, para ir melhorando a nossa fé, para ir melhorando os nossos sentimentos mais puros, para ir melhorando as nossas inclinações. Então, imagina, por que é justiça? Porque se você se depara com uma questão como essa, que eu acabei de dar como exemplo, talvez você não suporte. E ao não suportar, você corre um risco tremendo de poder fazer uma besteira, né? E ir totalmente contra o plano reencarnatório que você planejou. Então, Eu gostei aqui do que a Cris falou, Evanzinho. A Cris falou assim: na verdade, precisamos nos perguntar para quê e não por quê. é uma boa. Talvez seja uma forma de entender melhor os processos. Por que está acontecendo isso comigo e como que eu devo agir, né? Para que isso está funcionando dentro de mim? Por que está funcionando neste momento, sem querer ficar descobrindo o porquê lá no passado, mas o porquê no presente? E como eu devo agir no sentido de olhar para frente e sempre tentando, pessoal, entrar no campo da retidão, como a gente já conversou. Que não é tão simples, não é tão fácil. A gente também já falou sobre isso. Porque vou ser bonzinho, então vou ficar calmo e tranquilo e aguentar a dor com passividade. Não, você não vai fazer isso. O que E até você não pode. fazendo, Oi, desculpa. não, e até fazendo um link um pouco com isso que a gente está falando, eu me lembrei que alguém lá no outro momento falou assim, mas ter ajuda é ruim, então, né, a gente deve fazer tudo sozinho? Não. E eu vou dar um exemplo de ajuda, que às vezes é ajuda que vem da espiritualidade. Uhum. Às vezes a espiritualidade nos dá caminhos ou indícios de que a gente compreenda a causa. Não necessariamente a causa, mas o ambiente de origem. Então é muito comum, às vezes em sonhos, a gente ter memórias, né? Uhum. Ou até mesmo a gente começa a ter uma Insights. sensação de isso, uma sensação mesmo assim de, cara, que engraçado. Você sabe que uma vez uma paciente minha ela foi para a Europa e aí, historicamente, ela tinha uma questão importante que ela tinha uma memória perdida e era uma coisa bem invasiva. E ela disse que quando ela chegou em Portugal, ela se deparou com uma viela e ela, cara, reviveu completamente aquela experiência. Ela Sim. reviveu, ela viu, ela sentiu, ela, assim, ela não pode dizer que ela lembrou, mas era algo que estava nela. É o que eu tô falando, você sente. Você sente, Isso. você vive de novo. É outra pegada. Isso. Então, assim, isso eu entendo às vezes como uma ajuda. A Adri até escreveu aqui, é um empurrão. Isso, eu entendo que às vezes é um empurrãozinho sim, que faz a gente parar e falar, opa, peraí, que escolhas são essas que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? Poxa, pelo que eu entendo, eu já deixei um rabo lá atrás. Eu vou deixar de novo? Eu vou É, fazer isso de novo? Não, peraí. Então, para e vamos rever a estratégia, você né? sabe uma outra coisa que eu lembrei que também acontece às vezes? Você pede em oração para as ferramentas, já falei isso para vocês também. Eu vou pedir a ferramenta para eu me curar, a ferramenta para eu trabalhar com a dor. E às vezes vem esse insight, como você falou, ou vem uma manifestação no sentido de, putz, eu estou vivendo um negócio, pera lá. Ou às vezes vem por uma simples conversa que você está totalmente despreparado, mas é um espírito de luz, o seu mentor, que está te ajudando através de outro ser, através de outra pessoa. Então você está conversando e tal, falando e tal, de repente a pessoa começa a falar uns negócios que batem com tudo que você pediu na prece. Isso aconteceu comigo já várias vezes. Você olha e fala,
caramba, meu, mas eu não tinha pensado nisso. Olha, o cara tá falando exatamente o que eu precisava escutar. Uhum. Só que, gente, é sutil, entendeu? Por isso você tem que ficar vigiando, sabe? Você tem que ficar ligado, porque são processos que acontecem à sua volta, mas eles estão acontecendo. Eu vou dar eu não sei se eu deveria fazer isso. O que você Você acha, Raul? deveria. Eu acho que sim. A questão de 3 dias, o meu filho aqui, a gente está com bastante dificuldade, porque ele homeschooling, pessoal. Esse negócio de, né? Vocês devem, tá, quem tem filho sabe do que eu estou falando. É duro, é difícil, o cara não entende, você fala 1000 vezes, repete, não repete, não vai, putz, é duro. E eu, em prece, a questão de um mês, mais ou menos, pedi, falei, me dê as ferramentas para que o Arthur entenda os processos, para que eu entenda os processos, sabe? E aí, a questão de 3 dias. Foi um dia terrível. Eu fiquei o dia inteiro no computador, que eu tinha curso para fazer, um monte de coisa para estudar. A minha mulher cheia de reunião lá da faculdade, do pós-graduação, caramba, quatro. E ele ficou perdido. A gente nem deu bola para ele. E ela, a minha mulher ficou brava porque ele não fez lição, não sei o que. Bom, resumindo, gente. À noite, eu não sei o que me deu, porque eu entrei numa calma absurda. Falei, Arthur, vem cá, vamos conversar. E eu comecei a ter uma conversa com ele, e na hora que eu estava conversando com ele começou a olhar para mim como ele nunca olhou. E eu comecei a falar uns negócios que eu mesmo nem sabia direito o que eu estava falando, assim, caramba, que eu estou inspirado. E óbvio, por ser médium, eu senti a presença, né, percebi. E, cara, foi uma interação fantástica, assim. Aí, no final da noite, quando eu fui rezar com ele, eu fui rezar e comecei a rezar o Pai Nosso e foi projetada uma imagem de um ser, um senhor, assim, de bigode, assim, sabe? Ele estava lá. Não sei quem que era, mas com certeza era um espírito que estava me ajudando a gente no processo de reparação. Sabe, irmão? Agora eu sei que você sabe. Sim. Agora eu sei que você sabe quem que é, mas você não vai me falar. Você vai me falar depois. Então, olha só, gente. Eu sei que a gente não deve ficar dando esses exemplos pessoais, mas é só para exemplificar para vocês que essas coisas acontecem. E, e, e você tem que estar ligado. Você tem que estar aberto, entende? Aberto para trabalhar, para aceitar, porque antes dessa manifestação acontecer, muita dor aconteceu no meio. E ainda acontece, não pensem que não. Mas em um certo momento de todo o processo da dor, vem uma manifestação de alívio, vem uma manifestação de reparação, vem uma manifestação de equilíbrio das coisas. E isso é fantástico, cara. Dá uma paz, sabe? Dá uma paz e dá uma certeza que você fala, meu, eu tô no caminho certo, cara. É isso, precisamos continuar aqui. É assim que tem que fazer. Vamos seguir. Entende o que eu tô querendo dizer, irmão? Claro, com certeza. Complementa aí o Não, cara, raciocínio. eu acho perfeito, principalmente de um ponto de vista. Você até falou uma coisa aí que eu concordo meio. É quando você diz assim, "Ah, a gente não deve dar exemplos pessoais." Eu acho que a gente deve dar exemplos pessoais, sim. Ah, Porque tem algo que eu acho que é divino. Deus nos dá a oportunidade de conhecer as coisas. Ele nos dá o poder, né? O poder que eu digo é estar empoderado, poder fazer aquilo, né? Ele nos dá o poder de conhecer o mundo. E quando a gente conhece, é melhor do que qualquer relato de algo que a gente tenha ouvido falar. É a verdade que a gente conta que vem do coração. uhum, sim. Então, eu entendo que a história que você conta é a história que deve ser muito parecida com muita gente que está aqui. Nesse momento, tem 47 pessoas nessa live. Dessas 47 pessoas, possivelmente, muita gente já teve uma sensação parecida com essa. Muita gente já vivenciou isso de alguma forma. Mesmo aqueles que de alguma forma não se dizem médiums ou não têm essa mediunidade desenvolvida. Uhum, Mas eu entendo que é fantástico
quando a gente percebe que na prática da vida da gente, essas coisas acontecem e fluem com tamanha naturalidade, que quando a gente aprende a viver com a naturalidade delas, o benefício é constante. Uhum. Assim, eu entendo que invariavelmente, até pela minha relação com a espiritualidade, eu sou alguém que me entrega muito, né, a essa relação. É, eu vivo sendo cercado por sensações como essa. Eu vivo sendo intuído, né, em grandes momentos. Eu vou dar um exemplo de hoje, né? Quando a gente começou os nossos trabalhos hoje aqui, né, a live, a primeira live que a gente entrou, imagina, metade do que eu falei ali eu não faço ideia. Se você me perguntar, eu não me recordo. E assim, desde que a gente vai se preparando para esse processo, é muito nítido. E eu entendo que se a gente se permite isso, e vejam, gente, eu acho que tem um dado aí bem importante, que é o risco de a gente sempre mistificar as coisas, né? As ferramentas da espiritualidade são para nos favorecer, nos ajudar, sim. Mas cuidado, não tem força maior no mundo do que a tua própria atitude, do que a Uhum. tua própria reflexão. Então, não terceiriza isso para a espiritualidade. Não faz com que a espiritualidade seja responsável pela tua retidão. Não, é você. É isso mesmo. Então, você quer chegar a sublimar, você quer chegar nesse nível, você quer chegar no nível de um Francisco de Assis, entenda de que assim, todo suporte vai ser dado, toda ajuda vai ser dada, né? Então, isso é fundamental para conseguir se viver melhor, se amparar melhor com tudo aquilo que é espiritualidade, e às vezes não é só a espiritualidade diretamente, né? Quantas e quantas vezes é aquela palavra que a gente escuta no ponto do ônibus, por aquela pessoa desconhecida, que te fala uma frase solta e que você para e pensa: como assim? Ele sabe do que está passando na minha vida? E é isso que a gente tem que aproveitar. Uhum. Isso é o que eu entendo que é mais importante, sem mistificação, sem dizer isso, aquilo outro. E eu entendo que esse é o caminho que a gente deve perseverar, de É. aproveitar as oportunidades. E entender, né, Mal, que o que você falou, o trabalho é nosso, né? O trabalho individual é nosso. Uma vez que você faça o seu trabalho, você vá melhorando, saindo do campo da força, reparando o campo da astúcia, aceitando a causa e efeito, devagar, mas sabendo trabalhar, entendendo que você está nesse processo, entrando devagar na retidão, você vai melhorando. E ao você melhorar, você vai melhorando o universo. E aos poucos você vai colhendo os frutos disso. Sim. Vai construindo um campo de sementes que vão germinar para colheitas futuras. E não tiros de revólver que vão te acertar. Essa é a grande sacada. É você, ao invés de ficar atirando, você ficar plantando sementes. Essa é a grande sacada. E plantar as sementes para que as árvores cresçam frutíferas e que deem bons frutos. E olha, eu vou fazer uma analogia das árvores com os projéteis. Hum, Vamos plantar boas árvores para que elas sejam capazes de conter os projéteis. pois é. Já pensou? É isso mesmo. Né? É Se a isso gente mesmo. conseguir chegar nesse ponto, vai ser fenomenal, né? A Cara, gente ultrapassa o limite das então, coisas, se né? a gente chegar nesse ponto, vai a favor da próxima frase que eu tinha aqui separado para nós. Vamos lá. Que é essa daqui, ó. Só a retidão produz equilíbrio estável nas construções humanas, ao passo que a mentira representa um fundamental desequilíbrio, irremediável vício de origem que destrói tudo. A justiça suprimirá o gigantesco esforço da luta que sobre vós pesa como uma condenação. Que melhor resumo disso que a gente está falando quando você pega essa frase e sintetiza, ela na verdade é a síntese de tudo isso que a gente está falando.
Tá tudo bem aí, irmão? Beleza, que a Lê tá passando o slide aqui, eu não tô conseguindo entender. Ela passou e eu falei, volta, 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 ela já tinha passado. Eu olhei uma pergunta. Voltei. Então, é isso, gente. O caminho da humanidade, o caminho da humanidade é chegar nessa retidão. É chegar num nível de retidão coletivo tão grande que a gente não precisa, a gente não precisa mentir mais, que a gente não precise mais usar a força, que a gente busque o olhar ao próximo verdadeiramente. Essa é a nossa meta, que é a verdadeira humanidade regenerada, o planeta de regeneração. É esse o planeta de regeneração, que o evangelho vai predominar, que a lei cristã vai predominar. É este, né? E para E ó, isso... Oi. importante aí no que você está falando. A gente Hum. não está falando que é um planeta de sublimação, Não, não. né? Imagina, não significa que vai ter que ter um monte de santo aqui, não é essa a ideia. A ideia é que todas as pessoas entendam esses processos e aceitem de uma forma muito melhor e caminhem muito mais para o bem. Porque Uhum. no próprio Evangelho, na classificação lá dos mundos, se você ler lá Planeta de Regeneração, lá diz que o ser ainda está em fase de carne, a reencarnação lá ela é carnal, ou seja, ela é ainda muito densa e ele está sim sob a ação de algumas provas, mas não tão intensas como as que a gente vive hoje em dia. Quer dizer, você pode escorregar na banana? Pode, mas a probabilidade é bem menor. Por quê? Porque o bem age de forma muito mais equilibrada. O bem age de uma forma muito mais dinâmica. E as pessoas entendem muito melhor esses processos todos que a gente está conversando de uma forma muito mais clara, né? Sim, A retidão habita o coração das pessoas já. É diferente, com certeza. né? Ó, a Carla É tá isso dando aí. exemplo aqui disso que a gente estava falando, falando que ontem ela estava angustiada e no Evangelho ela pediu um direcionamento. E aí, quando ela abriu o Evangelho, adivinha qual a página? Paciência. É Eu li isso, esse né? outro dia. E Paciência. é, gente, eu acho que o Evangelho ele acaba sendo muitas vezes uma ferramenta muito viável para o dia a dia da gente. Então, ter o Evangelho em mãos e uma leitura, às vezes faz com que a gente saia do foco. Porque, às vezes, solução não que, por exemplo, então tá, paciência, então a solução é isso. Mas às vezes a paciência é o que faz a gente acalmar para prestar atenção no que vem pela frente, né? E isso é importante. Então também tomar cuidado porque quando a gente procura ajuda, a gente quer ajuda do nosso jeito, né? Então ajuda, venha, mas vem do jeito que eu quero. É isso mesmo. E você pede a ferramenta e fica assim, bom, mas eu pedi a ferramenta, vem logo aí, né? É isso aí. Eu tô pedindo, pô, eu tô eu tô me esforçando, mas, pô, não tô me ajudando. Não, estão te ajudando. É que você também tem que ter a paciência. Uhum, Porque existe o processo. E uma vez que você sim, está no processo, entendam, se você lançou o projétil vai vir, a gente já explicou isso. Você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que sim, curar, não tem como, né? Então, sim. não tem jeito de fugir da dor. Você vai ter que passar por aquilo, mas você pode ser ajudado. Você Uhum. pode ser ajudado a entender melhor, aceitar melhor e assim por diante. E aí o seu Figueiredo faz uma complementação aqui disso muito verdadeira. Ele Hum. diz que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. É isso, né? É É a isso gente aí. aproveitar. E aí a Viviane completa aqui ainda dizendo que tem que ter cuidado ao interpretar, né? Porque a mania da gente é pegar, às vezes, ipsis literis, né? Na lata. É É, isso, né? E a gente tem que ter cuidado para entender aquilo num contexto, uma ideia até mais sim.
mais É. profunda, né? E aí também, obviamente, tem as casas, né, mano? Tem as casas espíritas e os atendimentos que, por vezes, ajudam Com certeza, nesse processo todo também. Se você está na sim, dúvida, eles vêm justamente para nos auxiliar nesse aspecto, né? sim. Também tem isso. É, meu caro, o que você acha? Eu acho que foi bacana, né? A gente conseguiu aproveitar um pouquinho mais de tempo aí e trazer esse complemento. Assim, até aproveitando que o pessoal, na maioria, ficou com a gente nesse segundo momento também, eu quero agradecer muito, não só a presença de vocês, que tem se repetido todas as segundas-feiras, mas também que a gente sabe que tem muita gente divulgando, né? E eu entendo que quando a gente fala da prática da caridade, e quando a gente fala de que a gente deve sempre buscar compartilhar, eu entendo que vocês estão fazendo caridade, né? Dentro aqui das pessoas que já passaram pelas nossas lives, eu tenho certeza que muitas delas se sensibilizaram, levaram em consideração as ideias, mas principalmente estão lutando para trazer isso para a prática do dia a dia. E que é, assim, acho que o ponto alto de tudo isso que a gente se propõe aqui a fazer. A nossa entrega para fazer esse trabalho não é a entrega do esforço, é a entrega do amor. Eu e o Ivan, a gente tem feito todo esse processo aqui com o nosso coração cheio de alegria, que a gente está fazendo isso da forma mais verdadeira e mais espontânea que a gente consegue fazer. Porque nós entendemos que é dessa forma que a gente vai efetivamente é, poder favorecer que as coisas aconteçam de uma forma mais positiva. Ivan quer fazer suas considerações? Hoje tem tempo para fazer consideração, hein? Nossa, hoje tem tempo demais, né? Ah, gente, mais uma vez só agradecer de novo e, e entender, pessoal, de forma humilde que o processo é realmente mais devagar no nosso caso. A gente precisa compreender e às vezes isso é difícil para a gente. Por isso que é um processo que tem que ser, por vezes, sendo aberto de forma lenta para alguns, porque a gente precisa compreender que nós erramos tanto, né, no passado, fizemos tantas coisas nessa estrada que eu expliquei para vocês e batemos nas guias várias vezes, que reparar isso tudo não é algo tão simples e tão rápido. A gente às vezes quer resultados muito rápidos, mas a gente desconsidera, porque a gente também não enxerga isso, todo um passado de milênios que nós trilhamos no campo da força e da astúcia. Então, é preciso compreender isso. Agora, a gente está numa fase de que a necessidade de ter paciência, a necessidade de ter entendimento, a necessidade de ter força de vontade, de ter fé, de orar, de buscar esclarecimento, né? Buscar ajuda, como o Maurício falou, buscar ajuda, mas, de certa forma, ter a certeza de que a dor é sua e que você vai precisar realmente vencê-la. Mas se você vencê-la, os seus méritos são só seus, de mais ninguém. E você irá colher os seus frutos. Pode ter certeza disso. Com certeza, com certeza. É isso. Gente, foi maravilhoso. Quero compartilhar com vocês uma novidade e, com isso, oferecer esse serviço a vocês. A gente vai começar a desenvolver um trabalho novo devido aí ao distanciamento, que é poder ajudar ainda mais as pessoas. Então, a gente está instituindo um WhatsApp da casa, tá, do centro, no qual a gente vai ter um contato mais direto com as pessoas. Nós estamos cadastrando os nossos assistidos, que já estavam nas nossas fichas, então a gente vai enviar mensagem para essas pessoas. Mas todo mundo que quiser receber essas notícias, todo mundo que quiser participar disso, e não só vocês, como se quiserem indicar pessoas para isso, basta mandar no direct o contato com o nome de vocês e a gente vai adicionar
para que vocês recebam informações, mas não só isso. A ideia não é uma ferramenta de comunicação, comunicação no sentido de passar comunicados a vocês. A ideia é uma interação. A gente sabe que tem muita gente que às vezes precisa de prece, tem gente que precisa de ajuda para doenças, para dificuldades, e esse vai ser um bom veículo que a gente vai ter para favorecer esse contato e pedir ajuda da espiritualidade. Tá bom? Então, acredito que dentro de tudo isso. Ah, peraí, deixa eu só ver uma coisa aí. Ah, a Cíntia, uma querida. O Ivan disse ao Maurício que tanto estou tomando tudo que ouço de vocês para mim, que voltei a enxergar o mundo e as pessoas, e principalmente a mim mesma. Pô, Cíntia, que delícia que você compartilhou isso. Você tinha realmente me falado, mas é bom demais ver você compartilhando isso com as pessoas. Desejo do fundo do meu coração que a gente possa distribuir tudo isso que a gente está sentindo. E aí um último recadinho, né, da espiritualidade para todos nós. A espiritualidade hoje nos presenteia com centelhas divinas. Cada um de vocês está recebendo aí nos lares de vocês centelhas divinas. As centelhas divinas, elas nos revigoram. Pra vocês terem uma ideia, é a essência da divindade. Faz a gente se fortalecer fisicamente, emocionalmente. Então, cada um de vocês tenha certeza de que em vossos lares estão recebendo essas centelhas e que compartilhem. Levem à frente. Levem principalmente para as pessoas que nesse momento estão sem esperança, que estão achando que nós vamos sucumbir a tudo isso que nós estamos vivendo. Que tenhamos um fim de noite abençoado, uma semana assim maravilhosa, que seja uma semana de grande crescimento para todos nós e que nós possamos estar juntos aqui na próxima segunda-feira para tentar mais uma vez fazer com que Deus esteja presente cada vez mais nas nossas vidas. Isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.